Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! E você que vai fazer o concurso para a Guarda Civil Municipal de Formosa, eu quero chamar a sua atenção aqui, porque hoje estamos com uma dica muito especial de direito constitucional. Essa dica de direito constitucional está dentro do seu edital. Então, hoje, não perca essa dica aqui, beleza? @magnacis44 é meu Instagram. Qualquer dúvida que você tiver sobre essa aula ou outra coisa, pode me mandar lá. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha aí, que ajuda bastante o nosso canal. E também você vai clicar no sininho, que você vai ser avisado em primeira mão de tudo que surgir desse e outros concursos. Talvez você está aí esperando e abrir um outro concurso, você vai ser avisado em primeira mão pela Vale, beleza? Por isso que é importante você se inscrever e também ativar as notificações, que você vai ser avisado sobre as aulas que forem surgindo aqui no canal de forma gratuita para você. Beleza? Se você quiser adquirir questões, apostila da GCM de Formosa, clique aqui embaixo no link. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Envia para todo o Brasil essas apostilas para você ter ali fisicamente para você estudar. Talvez você tenha um tempo ali no ônibus, no horário de almoço, no trabalho, em casa, ali no horário mais ocioso. Você tem esse tempo para estudar ali de forma física. Você consegue ali ir anotando na apostila. Então, a apostila é muito importante para você. Quer adquirir? Clique aqui embaixo. Quer adquirir questões, simulados? Aqui embaixo no link. Quer estudar com os professores da Vale? Assistir todas as aulas aqui de forma cadenciada, com edital verticalizado, estudando ali item por item, clica aqui embaixo, conheça a plataforma da Vale, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dito isso, qual que é o artigo, qual que é o inciso, qual que é o assunto que eu trouxe aqui hoje pra gente? Da organização do Estado. A organização do Estado, se você tiver com sua Constituição na mão, abre aí no artigo 18. Se você não tiver com sua Constituição na mão, eu já trouxe aqui, né, pra gente ir discutindo, porque esse concurso seu vai cair a letra de lei e serve bastante que você tenha em mãos a Constituição, mesmo que você não consiga ter ela impressa, de preferência impressa, os artigos que você precisa para estudar. Se você tem apostila, está tudo lá na apostila. Se você não tem apostila, você tem que ter no mínimo a Constituição impressa, porque ajuda bastante, ou no celular, eu falo para imprimir, porque se você deixar no celular, você acaba procrastinando mais, né? Está no celular, você acaba abre o celular ali para ver a Constituição, você acaba entrando em outros aplicativos, em mídias sociais, você acaba dispersando. E ler também na tela cansa muito. Então, se você tiver a Constituição impressa, é melhor para você. Coloca ali numa letra menor, se você enxergar bem, obviamente, e vai lendo ali a Constituição, porque a leitura dos artigos te ajuda bastante na hora da prova. Então, hoje, o que eu trouxe para você? Da organização do Estado, a organização do Estado aqui, do artigo 18 em diante. Obviamente que a gente não vai entrar aqui no mérito de muitos artigos, porque não dá tempo, a nossa dica aí é de 18 minutos, e muita gente tenta estudar isso aqui de forma mais rápida, só que isso aqui não tem outra opção, você precisa estudar ponto a ponto, item a item, porque quando você estuda isso aqui de forma muito rápida, você deixa muita coisa para trás. Tá, vou pegar só um resumo e vou estudar. Vai ficar coisa para trás. Então, o que você tem que fazer? É item a item, ponto a ponto. Aqui, obviamente, a gente não tem essa opção, porque é uma dica rápida, mas para você estudar isso aqui, você tem que estudar de ponto a ponto todos os artigos e entender todos, porque, infelizmente, o concurso vai ser letra de lei, e isso cobra muito meio que uma decorada. Então, não tem muito, você pode entender, você vai entender um ou outro artigo, mas tem coisa que você vai ter que decorar. Tipo os remédios funcionais,
tudo que estiver no artigo 5º, você vai ter que ler até isso fazer sentido na sua cabeça. Quando cobra um pouco de interpretação, é nos concursos aí que cobra direito, bacharel em direito. No caso da GCM de Formosa, vai cobrar letra de lei. Isso é imprescindível leitura. Então vamos aqui, a gente vai entender pra gente onde que a banca troca, o que eu posso fazer. Isso faz muita diferença na hora da sua prova. Ó, a primeira aí, o artigo 18, trata da organização política administrativa, que é o capítulo 1. O artigo 18 fala: a organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Primeira coisa para você fazer aqui, quem não é meu aluno, não está acostumado. Se você é meu aluno, já está acostumado. O que eu faço aqui? Eu marco para você onde a banca costuma mudar. Isso aqui pode cair de forma correta, ou cai lá no caput da pergunta. Fala, a organização do Estado copia e cola isso aqui do jeito que está aqui, nos termos da Constituição, marque a alternativa correta, ou marque a alternativa incorreta, ou todas estão corretas, exceto, ou seja, está pedindo a incorreta. A maioria das vezes isso aqui está no caput da pergunta. Só que isso aqui já foi alvo de pergunta. Em vez de ser a pergunta, é a resposta. Costuma mudar isso aqui, ó, coloca autônomos e soberanos, cuidado. Ou a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios são autônomos, eles não têm soberania. Então, cuidado, a primeira coisa para você saber na sua prova é a diferença de autonomia. Autonomia é diferente de soberania. A soberania, somente a República Federativa do Brasil tem, ó. República Federativa do Brasil. Aqui, só ela tem a soberania. União, estados, Distrito Federal e municípios têm somente autonomia, ou seja, o estado pode deliberar sobre as leis estaduais, o Distrito Federal as leis distritais, os municípios as leis municipais, podem gerir, mas não tem soberania. Cuidado, soberania quem tem é só a República Federativa do Brasil. Está lá escrito no artigo 1º, inciso 1, que trata dos fundamentos. Então, muito cuidado, a banca costuma mudar isso aqui de autonomia para soberania. Todos são autônomos e soberanos nos termos dessa Constituição, ou costuma mudar aqui de autônomos para soberanos. Em vez de colocar autônomos e soberanos, coloca todos soberanos nos termos dessa Constituição. Então, cuidado, o artigo 18 já foi alvo de bastante questão, a maioria das vezes cai no caput, a maioria das vezes, ou seja, na cabeça da pergunta, a maioria das vezes cai como correta, só que já vi banca mudando isso aqui de duas formas, todos autônomos e soberanos, ou todos soberanos. Qualquer uma das duas formas está errada, a forma correta é só autônomos, beleza? Tem autonomia, mas não tem soberania. Eu já vi cobrar isso aqui também, para você que é mais próximo aí, pode ser que não vai confundir, mas muita gente confunde que a capital do Brasil não é Brasília. Muita gente acha que a capital do Brasil é o Distrito Federal. Para você que está mais próximo aí do estado, fica mais fácil, quem está próximo ao Distrito Federal, fica mais fácil de lembrar isso aqui. Então, se a banca colocar que a capital do Brasil é o Distrito Federal, obviamente que você vai marcar como incorreto. Isso parece que é fácil, mas na hora da prova você está aí com os hormônios lá em cima, né? Tá ansioso, você vê lá, Distrito Federal é a capital federal. Muita gente erra. Distrito Federal é um distrito, a capital é Brasília. Então, cuidado, é fácil, mas na hora do aperto ali, você acaba errando por falta de atenção. Existem questões que pegam somente a atenção do candidato. Essa aqui que fala da capital é justamente uma delas. Não pega o seu conhecimento, porque todo mundo, né, que estuda um pouco para concurso, principalmente, sabe que a capital federal é Brasília. Eu falo que estudo para concurso, porque se eu falar que é todo brasileiro, né, eu vou ser leviano aqui, vou estar falando mentira. Então, a capital federal é Brasília, cuidado com isso. Você que estuda para concurso não pode errar isso, está proibido de errar a capital federal, tá? Parece lógico falar isso aqui, mas muita gente boa erra por falta de atenção. Outro, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem são regulados por lei complementar. Hoje não temos nenhum território federal no Brasil, mas a banca gosta de pegar esse parágrafo 2º do artigo 18. Artigo 18, parágrafo 2º. O que a banca costuma mudar aqui? A banca costuma mudar esse parágrafo 2º nessa palavra aqui, ó. Ele copia, cola esse parágrafo 2º e muda de lei complementar para lei ordinária, para decreto, muda isso aqui de várias formas. Lembrando que para mexer em território, para colocar o território integrando a União, criar território, transformar em Estado, reintegrar em Estado, Fernando de Noronha era um território, hoje ele já foi reintegrado.
tem que ser lei complementar. Costuma a banca mudar isso aqui para outras coisas. Lei delegada, decreto, qualquer outra coisa aqui, menos lei complementar. Todas as vezes que eu vi, obviamente que pode ter mais, porque eu não vi todas as questões que eu vi, esse parágrafo segundo como incorreto, mudaram isso aqui. Então é muito comum a banca mudar, colocar em lei e outra coisa aqui. Beleza? Lei complementar. Você tem que pensar, vai mexer em território? Lei complementar. Lei complementar aparece aqui, ó, também, ó. Lei complementar aparece aqui. Lei complementar aparece aqui de novo, ó, lei complementar. Então, cuidado, onde falar lei complementar, você marca na sua Constituição que a banca pode mudar, beleza? Então, ó, vamos lá, ó. Vou colocar aqui, porque toda vez que eu escrevo, você grava mais. Então, eu falo lá e escrevo aqui, ó. Território, vai criar, vai incorporar, vai reincorporar, vai mexer com o território, tem que ser lei complementar. Cuidado com isso, porque a banca vai tentar mudar, não quer que você erre. Estou falando várias vezes para quando você for fazer a prova, essa voz chata do professor está lá no seu ouvido. Tem muita gente que fala, professor, quem estuda comigo há mais tempo, fala, professor, eu estou fazendo a prova, parece que você está falando no meu ouvido aqui. Então a intenção é essa mesmo, que eu falo tantas vezes uma coisa, que quando cair na prova você vai escutar essa voz chata falando, ó, cuidado, não marca isso aí não, rapaz. É lei complementar, está escrito aí lei delegada, está escrito ordinária, cuidado. Lei complementar, parágrafo 2º, do artigo 18. Artigo 18, beleza? Vamos agora no parágrafo 3º. O parágrafo 3º trata de um assunto que muita gente erra. E eu não quero que você erre. Isso aqui está proibido de errar depois dessa explicação aqui, tá? Eu te desafio a entrar numa questão em que cobra parágrafo 3º e 4º e errar depois que você tiver essa explicação aqui. Então, cuidado. Cuidado que o parágrafo 3º do artigo 18 cai demais, muita gente erra, não quero que você erre. Então vamos lá para estudar isso aqui de forma tranquila, para você não confundir o parágrafo 3º com o parágrafo 4º. Ó, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, um trata de estados, outro trata de municípios. A banca vai tentar te confundir um com o outro. Eu vou explicar um e outro e no final aqui nós vamos fazer um quadro comparativo, no final dessa explicação, não no final da dica. Um quadro comparativo da diferença dos estados para municípios nesse caso aqui. Então, muito cuidado, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. Grande chance de estar na sua prova tentando te confundir do jeito que eu estou te falando aqui. Então, vamos lá. Os estados, aí os estados são as unidades da federação, deveria estar com letra minúscula, mas está com letra maiúscula aqui, mas o município também está. É a Constituição copiada e colada do jeito que está lá. Então, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou território federal. Então vamos lá. A gente fala de criação, fusão, desmembramento, tudo isso de estados. Um estado pode ser criado, ser fundido, ser desmembrado. Exemplo, o estado do Pará, você é péssimo de mapa aqui, né? O estado do Pará é um estado territorialmente grande. O que estão tentando fazer? Dividir em 3 aqui, ó. Pode acontecer isso? Pode dividir. Não pode? Pode criar, pode desmembrar, pode dividir, não tem problema. Ó, dividir, não tem problema. O que ele não pode é declarar independência. Porque ele não tem soberania, ele tem autonomia, mas não tem soberania. Ah, vou declarar independência, o exército vai entrar lá e não vai deixar. Beleza? Ele pode acontecer qualquer coisa, isso aqui que está escrito no artigo 18, parágrafo 3º. Então, o parágrafo 3º ele fala dos estados. Para que aconteça essa divisão, essa fusão, essa criação, eu tenho alguns requisitos que a gente vai estudar aqui. Então, mais uma vez para você, ó. O que o estado pode fazer? Ele não pode declarar independência, não pode separar do Brasil, mas ele pode, ó, incorporar-se entre si, ou seja, fundir, né? Ó, o que é incorporar entre si? Fundir, um fundir com o outro. Subdividir-se, que é o caso do que o Pará está tentando. Desmembrar-se para anexarem a outros, ou seja, desmembra uma parte do Pará e coloca ali aquela parte do Pará no Piauí, né? Ó, para anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios. O que tem que acontecer? Mediante aprovação da população diretamente interessada. Através de quê? De plebiscito. Tem que consultar a população através de plebiscito. Ó. Plebiscito. Eu falava plebiscito, né? Hoje eu falo certo, porque eu dou essa aula, não posso errar aqui. Então é plebiscito.
plebiscito. E do Congresso Nacional por lei complementar. Então, outra coisa, o Congresso Nacional tem que fazer uma lei complementar, delimitando aí o que vai ser, o que vai acontecer. Suponhamos que o Estado do Pará consiga um plebiscito para dividir-se, né, subdividir-se em 3 estados, como querem algumas pessoas aí. Alguns falam que eles querem fazer isso para ter mais cargos políticos, né? Então, seriam, em vez de 3 governadores, aí teria 3 Assembleia Legislativa, teria tudo multiplicado por 3, né? Seria muito mais dispendioso se o Estado dividisse em 3. Mas algumas pessoas defendem, outras pessoas não concordam. Quem concorda diz que o Estado é muito grande, que tem que dividir. Quem não concorda diz que vai aumentar, vai aumentar as despesas com o poder público, sem aumentar a arrecadação necessariamente. Então, para que isso aconteça, exemplo do Pará, tem que ter 2 coisas aqui. E essas 2 coisas é que a banca vai tentar te confundir com o parágrafo 4º que eu vou dizer, que é quando eu falar de desmembramento, incorporação e fusão de município. Lembre-se que, quando eu falo de estados, eu tenho que consultar o Congresso Nacional, e quando eu falo de município, a gente vai ver aqui o que tem que ser consultado, beleza? Então, sem aqui enrolação, vamos aqui, ó, estados. O que o Estado aqui tem que fazer? Tem que fazer um plebiscito, ó, plebiscito. O que é um plebiscito? É uma consulta popular. Previamente, consulta popular. O plebiscito é uma consulta popular prévia. O referendo é uma consulta popular posterior. É uma consulta prévia, ou seja, antes de fazer. Deixa eu ver aqui, tá pegando. Consulta prévia popular. Eu tenho que consultar a população. Quem? População diretamente interessada. Por que não falou que é a população do Estado? Diretamente interessada. Porque, às vezes, é 2 estados que querem se fundir. Suponhamos que o Estado do Espírito Santo queira se fundir com o Estado de Minas Gerais. Ou seja, 2 estados para juntar-se, agrupar-se. Então, eu tenho que consultar a população de Minas Gerais e do Espírito Santo, para que os estados possam se fundir. Tem que consultar a população dos 2 estados. Agora, suponhamos que o Estado do Pará queira se desmembrar. Aí eu consulto a população do Pará. Se vai desmembrar, eu consulto daquele estado. Se vai se fundir, eu tenho que consultar de todos os estados que vão se fundir. Então, primeira coisa, eu tenho que consultar a população através de um plebiscito. A população concordou. Se a população não concordar, essa ideia vai para o ralo. A população concordou, aí o Congresso Nacional... O que é o Congresso Nacional? É a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Por isso que tem aqui, ó, né? Sou pior do que o Oscar Niemeyer para desenhar. Ele desenhava ruim, eu desenho pior, né? Ó, Congresso Nacional. Aqui é a Câmara dos Deputados e aqui é o Senado Federal. Ô, professor, mas tá ao contrário. É porque você está vendo de costa, né? Eu sempre coloco isso aqui, algum fala, seu professor, tá ao contrário. A Câmara é do lado de lá e o Senado do lado de cá. Depende, se você vê de costa é do outro lado, né? Então, vamos lá, ó. Câmara dos Deputados, Senado Federal. A junção dos dois a gente chama de Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que fazer uma lei. Qual lei que ele tem que fazer? Mais uma vez, mais uma chance aqui de você não errar isso aqui, ó. Lei complementar. Sempre eu coloco o R aqui na frente. Lei complementar. Cuidado com isso aqui. A banca costuma copiar isso aqui, colar do jeito que está lá no parágrafo 3º, mudando somente a lei aqui, colocando lei ordinária, lei delegada, decreto, como se um decreto pudesse fazer isso aqui. Não pode. Então, ó, quando eu falo de criação, fusão, desmembramento de estados, então quando eu falar tudo sobre estados aqui, ó, deixar só isso aqui para você lembrar. Ó. Quando eu falar de estados, eu tenho que, vou colocar o parágrafo 3º aqui, que a gente vai fazer um quadro depois, parágrafo 3º. Quando eu falo de estados, eu falo plebiscito, consulta prévia popular, diretamente a população interessada. O Congresso Nacional, depois que se foi aprovado aqui esse desmembramento, incorporação, subdivisão, eu venho e faço uma lei complementar. Tem que ter uma lei complementar do Congresso Nacional, ou seja, uma lei feita pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dizendo sobre isso que vai acontecer com os estados, beleza? Lei complementar, não confunda isso. Por que é muito importante você saber isso aqui? Porque a banca vai tentar te confundir com o parágrafo 4º, que a gente está falando de município. Ó, a criação, incorporação e a fusão e o desmembramento de municípios. Agora a gente fala de municípios. Quando eu falo de estados, eu tenho que ter uma lei do Congresso Nacional. Quando eu falo de município, eu tenho que ter uma lei estadual. Eu sempre olho o órgão
que incorpora todos eles. Ou seja, quando eu falo de mudar um estado, eu tenho que olhar para cima e falar, o Congresso Nacional vai decidir isso aqui. Quando eu falo de município, eu tenho que ter uma lei estadual dizendo sobre essa criação, incorporação, fusão e o desmembramento de município. O que acontece mais é que é desmembramento, né? O município se fundir é difícil, porque quanto mais municípios tem, mais cargo tem, então a gente sabe que tem um interesse político muito grande no desmembramento de município para criar mais cargos políticos. Então, o desmembramento de município é muito comum e faz-se por lei estadual. Então, começa por aqui a diferença. Só que aqui muita gente confunde isso aqui. Então, presta atenção para tudo que você estiver fazendo para entender isso aqui, que isso vai dar um nó na sua cabeça agora. Então, para fazer coisa com o município, ou seja, criar, incorporar, fundir e desmembrar, tem que ter uma lei estadual, diferente do Estado, que é uma lei federal no Congresso Nacional. Só que essa lei estadual tem que ser feita dentro de um período determinado por lei complementar federal. Peraí, professor. Agora eu confundi. Então vamos lá, primeiro. Aqui fala da lei por último, aqui fala da lei primeiro, porque muita gente confunde isso aqui. Aqui fala primeiro do plebiscito, depois fala da lei. Aqui não, a gente fala da lei primeiro. Professor, você não falou que é uma lei estadual? Se é uma lei estadual, por que você está falando que agora é uma lei federal? Então muito cuidado com o que eu vou dizer que agora isso aqui vai fazer um nó na sua cabeça. Eu não quero que você confunda, beleza? Então vamos pegar o preto aqui, ó. Vamos dividir aqui. Agora a gente está falando do parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz sobre municípios. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. Municípios. Quando eu falo de municípios, eu não preciso de uma lei complementar do Congresso Nacional. Para mudar o município, criar, fundir, desmembrar, incorporar, eu preciso de uma lei estadual. Lei estadual. O que vai delimitar isso aqui, o que vai regulamentar o município é uma lei estadual. O que vai regulamentar a função, o municipal é a lei orgânica. Porque eu falo, quando a gente fala de criação, desmembramento, incorporação, eu preciso de uma lei estadual dizendo se o município vai poder ser desmembrado. Uma lei estadual. Só que essa lei estadual tem que ser feita dentro de um período específico. Ela não pode ser feita o ano todo. Ela tem que ser feita dentro de um período específico. Por quê? Porque tem eleição, tem várias coisas que acontecem no Brasil. Suponhamos que o município se divide. Não vai ter que ter mais um prefeito? Então tem que ser feito dentro de um período específico. Não pode ser feito qualquer época do ano. Não pode ser feito à torta e à direita. Tem que ser feito dentro de um tempo específico. Esse período, que a gente chama de tempo, né? Obviamente, período e tempo, nesse caso, são sinônimos. Esse tempo é delimitado por lei federal. Tempo delimitado por lei federal. Então, muito cuidado com o que eu vou dizer aqui agora. A lei federal não fala sobre o desmembramento, fusão do município. Ela fala sobre o período. Então, eu vou ter uma lei estadual falando município X e município Y vão se fundir. O município X e o município Y vão se fundir. Aí eu preciso de uma lei estadual dizendo como vai acontecer essa fusão. Ou seja, onde vai ser a prefeitura e tal, tudo direitinho na lei estadual. Só que essa lei estadual só pode ser feita dentro de um período da lei federal. Essa lei federal não vai dizer nada sobre a fusão, incorporação, desmembramento do município. Ela vai dizer só assim, essa lei federal diz que para acontecer isso com o município tem que ser feito entre o dia 3/3 até o dia 1/10 do ano de 2024. Exemplo, tá? Se estiver fora desse período, não pode mexer nisso aqui. A lei federal não diz sobre o desmembramento. A lei federal só vai dizer sobre o tempo. Entendido isso aqui? Cuidado. E é uma lei federal também, mais uma vez, esqueci de falar aqui para você. É uma lei federal complementar, tá? Lei complementar federal. Mais uma vez, a lei complementar. Lei complementar. Cuidado com isso aqui também. Esqueci de falar para você, porque eu falei tanto complementar aqui, complementar. Então, muito cuidado com isso. Lei complementar. Lei federal, lei complementar federal. Lei complementar federal. Então, cuidado com isso aqui. Não erre isso aqui na sua prova para começo de conversa. Então, o município começa falando da lei. Eu preciso de uma lei estadual delimitada dentro de um tempo por lei complementar federal. Beleza? A lei complementar federal vai dizer o tempo e a lei estadual vai dizer como o município vai se dividir, como vai se desmembrar e tal. Mas, contudo, todavia, eu preciso de um plebiscito também, Dependerão de consulta prévia mediante plebiscito. Não precisava nem falar que era consulta prévia. Se é plebiscito, tem que ser prévio, né? Aqui foi pleonasmo, choveu no molhado, subiu para cima aqui, não precisava, né? Consulta prévia
que é uma consulta prévia? Um plebiscito. Consulta prévia, deixa eu só apagar para escrever direitinho. Consulta prévia, a população mediante plebiscito, esse plebiscito é consulta prévia, as populações dos municípios envolvidos. Então, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei, e aqui não fala que tipo de lei. O que tem que falar? Antes de falar que o município vai ser criado, incorporado, fundido, desmembrado, eu tenho que fazer uma divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Nos estados não fala isso. Então, no município, eu tenho duas coisas aqui diferentes. O plebiscito não é diferente, o plebiscito é igualzinho, tem que consultar a população dos municípios envolvidos, ou seja, da população diretamente interessada. A diferença aqui fica na lei estadual e fica aqui nessa divulgação dos estudos de viabilidade. Os estados não têm essa previsibilidade aqui na Constituição. Então, a primeira coisa aqui, lei estadual. O plebiscito vai ocorrer, né? Plebiscito. O que é o plebiscito? É uma consulta prévia à população. Plebiscito, a população interessada. Ou seja, a população dos municípios, né? Interessada. Ou, como queira aí, do jeito que está na Constituição, população dos municípios envolvidos. Plebiscito é uma consulta prévia, o próprio nome já disse, mas lá está a consulta prévia, lembre-se disso na sua cabeça. Só que aqui, ó, após, o plebiscito só vai ser feito após divulgação dos estudos de viabilidade. Ou seja, a cidade, o município X, viabilidade. Quer se desmembrar. Mas aquela parte que ficar ali, ó, ser desmembrada, ela não tem nem 500 moradores, não tem nem 500 habitantes, não tem nem condições de fazer a prefeitura aqui e essa população arcar aqui com, no mínimo, 9 vereadores, o prefeito, secretarias. Então, estudo de viabilidade é para saber se isso que está sendo feito é viável. Então, antes de fazer o plebiscito, aqui eu tenho que voltar, né? Antes de fazer o plebiscito, eu tenho que ter esse estudo de viabilidade. Antes de fazer o plebiscito, eu tenho que ter um estudo de viabilidade. E antes de fazer uma lei estadual, eu preciso fazer o plebiscito. Então, qual que é a ordem aqui? Faça primeiro o estudo de viabilidade, primeira coisa. Ah, não, é viável. Não é viável? Esquece. É viável? Eu faço um plebiscito. Segunda coisa, a população não concordou, a população dos municípios envolvidos, ou se for um município que querer se dividir, é de um município só. Se for 2 municípios que querem se juntar, tem que ouvir os 2 municípios. A segunda coisa, eu faço um plebiscito, a população concordou, eu vou para aqui para cima. Não concordou, morre a ideia. Concordou, eu tenho a terceira opção. A terceira etapa é fazer uma lei estadual. A Assembleia Legislativa daquele estado vai fazer uma lei estadual dizendo sobre o que vai acontecer com esse município aqui, que foi decidido no plebiscito, feito após o estudo de viabilidade. Mas essa lei estadual não pode ser feita a qualquer tempo. Ela tem que ser feita dentro de um período. Qual período? Um período delimitado por lei federal complementar. Dito isso, você vai pegar essa diferença aqui e comparar com essa diferença aqui. Cuidado que a banca vai tentar, por isso que eu coloquei os dois um do lado do outro, a banca vai tentar que você confunda esse com esse. Muito cuidado com isso. O que determina que é uma lei complementar do Congresso Nacional. O que determina que é uma lei estadual da Assembleia Legislativa daquele estado. Só que essa lei estadual tem que ser votada dentro de um período delimitado por lei federal. Os dois têm plebiscito. Os dois, que é uma consulta prévia à população. Esse aqui é um plebiscito feito diretamente, ou seja, não precisa do estudo de viabilidade. Esse, antes do plebiscito, eu preciso de um estudo de viabilidade. Entendido isso aqui? Entendido? Então, se ficou qualquer dúvida disso aqui, ó, dá um print disso aqui, né? Copie isso aqui, porque isso é muito importante para a sua prova. A banca costuma tentar mudar essas duas coisas aí, beleza? Cuidado com isso, cuidado com isso. Então, dito isso, a gente vai, temos um tempinho aqui, né, nas minhas contas, 2 minutos e alguma coisa. Vou até beber uma água aqui para a gente falar do próximo artigo aí. Artigo 19, sem mais delongas para você. O artigo 19 tem alguns pormenores também que fazem muita diferença na sua prova. Tem muita coisa aqui, né, mais para baixo, mas porque está na sua prova também, mas a gente vai ver o 19 para fechar esse caput aqui, né, da organização política e administrativa. São 2 artigos que caem bastante, e o artigo 19 fala da vedação. Então é vedado, ou seja, é proibido, é defeso. Quando eu falo defeso é a mesma coisa que proibido, vedado. É vedado a União
aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, colaboração de interesse público. Cuidado com isso aqui, tá? Acontece na prática, né? Costuma acontecer. É legal? Não é legal, é ilegal. Ou seja, é proibido. Se é proibido, não pode ocorrer, cultos religiosos, não pode subvencioná-los, não pode nem ajudar e nem atrapalhar. Ou seja, o Brasil é um país laico, a pessoa pode professar a religião que quiser, inclusive religião nenhuma, se ele não quiser, mas o Estado não pode nem ajudar e nem atrapalhar aqui o funcionamento de cultos religiosos. O que pode haver é uma colaboração, a igreja tal ou a seita tal vai ajudar o Estado aí na conscientização de vacinação de crianças, não tem problema. O que não pode é subvencionar ou embaraçar aí o seu funcionamento, beleza? Nem em relação de dependência. Recusar fé em documentos públicos também não pode, ou seja, não pode falar assim, isso aí, esse atestado, essa certidão, eu não dou fé. Ela não pode recusar fé aos documentos públicos. E também não pode criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. A única coisa que pode criar distinção entre brasileiro e preferência é a própria Constituição. Está no artigo 12, que fala que somente a Constituição pode diferenciar brasileiro nato de naturalizado. Inclusive, uma das diferenças são os cargos privativos de brasileiro nato, né? Então, muito cuidado com isso aqui. Artigo 19 é curtinho, tem alguma coisa também na sua prova, pode ter, mas tem que dar uma lida, sobre os cultos religiosos, recusar a fé e criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, beleza? Dito isso, um abraço, professor Magno Assis. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, comenta aqui embaixo, deixe seu like. Se você quiser adquirir uma apostila, seu aluno da Vale, vem com a gente, tenho certeza que você não vai se arrepender. GCM de Formosa, aqui na Vale, a gente não brinca com o seu sonho, vem que aqui você vai ser aprovado se você se dedicar. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve. Provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação. Vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu!